delícia estar aqui mais uma vez falando de arte com vocês. Hoje vai ser a nossa última live, gente. Foram 7 lives sobre história da arte. Estou muito feliz com esse projeto. A gente aprende sempre muito, né? E para fechar com chave de ouro, hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea com Renan Brienza. Deixa eu chamá-lo. Da Paleta Cultural. Arte contemporânea é sempre um movimento que gera tanta discussão, né? E conectar numa noite linda dessa para falar desse movimento vai ser um prazer. Renan? Oi, Camila, boa noite. Não tô te vendo. Vamos ver se ele atualiza aqui. Eu consigo já te ver e te ouvir. Vocês estão vendo o Renan, gente? Ai, pera lá, Renan. Tudo bem, sem problemas. Qualquer coisa a gente desconecta e conecta de novo. Combinado. Lina, Rita. E o que eu faço? Solicitação de novo? Você já consegue me ver? Eu tô te vendo normal. Pera lá. Não dá pra ver você. As pessoas não estão vendo também. Pera lá, gente, que tá dando um erro de conexão. A gente vai conectar. Eu vou chamar ele de novo, tá? Então eu vou sair. Aí. Vou chamá-lo de novo. Fiquem aí. Aí, vamos ver. Vamos lá. Agora foi? Agora foi! Boa noite, Renan! Boa noite, Camila. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Ai, a cabeça tá cortada? Tô perguntando porque sempre corta. Eu tô te vendo normal. Não? Ah, então não tá sei. bom. Vamos ver como o pessoal aí que tá me acompanhando. Boa Maurício noite, Renan! Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Camila. Eu super agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com você, falando sobre arte contemporânea. É um assunto que eu adoro, que eu pesquiso faz algum tempo. E para a gente da Paleta Cultural também é o máximo, estar dialogando com alguém que adora viajar, que adora falar de arte, que adora pensar as culturas, né, dos vários lugares no mundo. Exatamente. Muito obrigada por ter aceito o convite. A gente teve uma parceria muito legal nesse projeto, né? Falamos sobre a arte grega no começo e agora para finalizar sobre a arte contemporânea. Mas antes de falar da arte contemporânea, eu quero que você fale um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Olha só que interessante que é o Renan, gente. Ele é formado em Administração Pública e Direito. E ele se especializou em História da Arte e Cultura Europeia na Sorbonne, gente, em Paris. Olha que chique! E ele é um dos fundadores da Paleta Cultural. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu. Conto sim, Camila, com prazer. Eu fiz, minha área de estudo, né, inicial é outra. Então, como você falou, eu fiz Direito... lá na USP, a Guilhermina tá falando aqui que tá cortado. Será que se a gente... A minha cabeça? Não, então eu tenho que ir mais para trás. Pronto. O pessoal vai nos avisando aqui também se tá dando certo a visualização. E aí, então, comecei, né, entrei, os cursos que eu fiz, na verdade, não tem exatamente a ver, num primeiro momento, ou num primeiro olhar, com História da Arte, né? Eu fiz Direito na USP, fiz Administração Pública na GV, e no meio desse caminho fui descobrindo que eu adorava História da Arte. Então, a partir do curso na GV, eu ganhei essa bolsa para ir para Paris, com outros alunos de lá também, estudar História da Arte na Sorbonne, e foi o máximo, assim, foi ali que eu descobri que eu adorava esse assunto e que ele ia continuar presente na minha vida, né? Que é uma investigação contínua, uma investigação da vida. Então... Imagino, né? Você estava lá no Polo da Arte, Paris, imagina. Isso era o máximo, né? Camila. Acordar, ir para aula, e aí se estavam falando de Jacques Louis David, você saía da aula, entrava no Louvre e via a obra
que tinha acabado de estudar de manhã. Então, e aí ao longo desse processo, né, de aprendizado e das faculdades também, eu comecei a trabalhar com caminhadas de arte urbana. Então, andando por São Paulo, pelo centro, pela Vila Madalena, pela Vergueiro, falando sobre grafite, muralismo, pichação, falando sobre arte urbana. Então, pensando na cidade, na sociologia urbana, né, nos fenômenos que acontecem na cidade, a partir da leitura de imagens, a partir da leitura dessas obras que estão aí no ambiente público. E depois, então, desse trabalho do Expressão Urbana, que acabou me levando, me conectando com outras pessoas, dentre elas o Maurício e o Duíque, né, que também são meus sócios na Paleta Cultural, o Maurício com quem você conversou sobre arte grega, e depois do Expressão Urbana, que também está ativo, a gente está aí ainda hoje, a gente faz a recepção dos alunos da GV, por exemplo, os alunos que entram, a primeira atividade, quando eles entram na GV, é ir para o centro, caminhar no centro, ir na Baú com a gente, então é muito interessante. E isso me levou à Paleta Cultural, que é o trabalho que eu faço hoje em dia. Eu estou vendo várias pessoas aqui que participaram da construção do Expressão Urbana, o Rodolfo, o Gabriel, o Maurício, muito legal. Então, e isso me levou à Paleta Cultural, né? E na Paleta a gente começou a desenvolver, então, viagens ao redor do Brasil e do mundo para visitar museus, né? Isso é muito legal, porque de vez em quando aparecia aqui no meu celular alguém falando assim, eu quero uma passagem de Campo Grande para São Paulo. E não é isso que a gente faz, né? Não é isso que a gente até faz a parte das passagens, mas é para ir visitar museu, a gente quer ver obra de arte. É então, bem nichado, né? Bem nichado. E é uma delícia, porque nesse ambiente você acaba encontrando pessoas que te trazem tanto, né? Que dialogam e acrescentam tanto. A Bárbara, que está comentando aqui, por exemplo, faz nosso curso online de História da Arte, ia e vai, né? Ia por causa da pandemia, mas vai porque a gente vai continuar fazendo para Nova York com a gente, uma viagem que a gente faz para os museus lá de Nova York, o MoMA, o Metropolitan. Então, quer dizer, tem muita opção, né? O mundo tá cheio de coisa. Eu quero ir em uma dessas, com certeza. Gente, depois acessem o site paletacultural.com.br, que é incrível, incrível a quantidade de serviços e a quantidade de oportunidades de aprender com eles lá. A gente está tentando fazer uma produção de conteúdo bem legal também, sabe? A partir dos podcasts, né, do Arte Paleta, em que a gente conversa semanalmente ou quinzenalmente sobre a arte nas suas diversas formas. O canal do YouTube também, que a gente está redescobrindo materiais. Sabe quando você viaja, você, Camila, que também trabalha com isso, sabe que às vezes você viaja, grava um monte de conteúdo e fica tudo guardado no computador? E aí, quando você vai redescobrindo, então a gente está nesse processo. Delícia. É uma delícia. A gente vive das nossas memórias também, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre falo isso no Acordei, porque viajar e voltar, a gente não para de viajar quando volta, né? E eu acho que isso que é o maravilhoso, né? Essas lembranças, elas permanecem. De qualquer maneira. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que não seria polêmico, mas seria algo que as pessoas têm muita curiosidade. Arte contemporânea. O que é a arte contemporânea? Como é que foi essa transição entre período moderno, período contemporâneo? Conta isso pra gente, Renan. Conto. Vamos conversar sobre isso. Tem muita gente que pesquisa esse assunto, né? Por ser um período da história da arte muito mais próximo da gente, e aí eu estou pensando no final do século XIX, por exemplo, 1870 é mais ou menos uma data que se propõe para pensar o início da arte moderna, né? Então a gente está falando de um período histórico muito recente, muito próximo de nós. E aí é difícil mesmo para os historiadores da arte que estão pesquisando esse tema, fazer uma afirmação muito categórica, porque precisa, né? A historiografia precisa de um acúmulo, precisa de um tempo para aquilo tudo sedimentar.
Mas isso não é motivo para a gente fugir da questão. Então eu trouxe aqui para vocês um livro que eu acho que é uma referência no assunto, do Alberto Tassinari. Ele é um pesquisador brasileiro que se dedicou a esse assunto muito profundamente, e ele escreveu esse livro chamado O Espaço Moderno, que é uma decorrência da tese de doutorado dele na USP, com os gigantes da USP, né? Eu faço sempre essa questão de defender a universidade pública, porque eu acho que ela é fundamental para a preservação aí dos conhecimentos, das pesquisas. É verdade. Então, o que o Alberto Tassinari propõe, basicamente, né, em linhas gerais aqui, é o seguinte: a arte contemporânea, que é o que a gente entende hoje em dia, chama assim habitualmente, ela é, na verdade, um desdobramento da arte moderna. Ela é uma segunda fase da arte moderna. E isso é importante, né, Camila? Porque às vezes a gente já chega com uma questão terminológica. Como que a gente vai chamar? Vai ser arte contemporânea? Vai ser arte pós-moderna? Porque se for pós-moderna, a gente tem um problema. Significa que superou a arte moderna, né? Então você já não está mais naquela fase da arte moderna. E o que o Tassinari vai defender aqui é o contrário. A gente ainda está em uma fase da arte moderna, que é um desdobramento. Então, basicamente, o que ele propõe é o seguinte: mais ou menos ali em 1870, com os impressionistas, com os pós-impressionistas e até depois um pouquinho com os expressionistas, a gente vai ter a criação da arte moderna, a ruptura com o cânone anterior. A gente vai falar daqui a pouquinho desse paradigma anterior. E aí, de 1870 até mais ou menos 1960, ou seja, quase 100 anos, a primeira fase da arte moderna. Então, essa primeira fase ele chama de fase de formação. É o momento em que a arte moderna, com os seus ismos, né? O surrealismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo. Exatamente. Com os ismos, esses movimentos, eles vão se opor ao que vem antes. E depois da década de 60, claro, isso vai ter nuances, né? Não é tão rígida essa fronteira. Mas, mais ou menos ali na década de 60, começa, então, uma fase de desdobramento, a segunda fase da arte moderna, que a gente chama hoje de arte contemporânea. Qual é a diferença? Qual é a questão, né? A questão é a seguinte: a primeira coisa, o que as une, e acho que a segunda coisa, o que as diferencia, né? Essa fase inicial e a fase de desdobramento. A fase inicial é a seguinte: a grande questão da fase inicial é se opor ao paradigma tradicional. Anterior. E qual que é o paradigma anterior? Ao que a academia pregava. Exatamente. E todos os estilos artísticos, e claro, vão ter variações muito grandes, né? A gente pode pensar no barroco, pode pensar no neoclássico, pode pensar no romântico, mas todos os estilos artísticos, eles vão partir de uma premissa que é a premissa renascentista, do espaço perspectivo. Então é o seguinte: você pode variar a forma de representação artística, mas do século XV, lá desde 1436, que foi quando o Alberti escreveu a teoria da perspectiva, e os caras começaram a criar o Masaccio, o Ghirlandaio, começaram a criar aquela ilusão de profundidade que a gente conhece até hoje, né? Por exemplo, em Florença, a gente vê isso de um jeito fantástico. Essa não é incrível? Eu vi que você fez um post sobre Florença esses dias. Amamos! E aí o que acontece? A partir desse momento se instaura um paradigma. Então todas as obras de arte do século XV ao século XVIII vão responder a esse paradigma. Podem variar, pode ter as suas nuances, pode ter as suas particularidades, mas o espaço é o espaço perspectivo. Então, quando a gente fala de espaço perspectivo, né, só para fazer uma explicação básica, inicial, que é a seguinte: a perspectiva nas artes plásticas, a gente precisa sempre lembrar que uma obra, um quadro, ela antes de ser um cavalo, ou antes de ser uma pessoa, ou antes de ser qualquer coisa, é uma superfície com tinta, né? É uma superfície recoberta com tinta. E a partir dessa ideia, a gente tem uma ilusão de profundidade. Se você for tentar entrar nessa profundidade, não vai dar, porque é uma superfície
bidimensional. Então, o que acontece? Eles trabalham com essa ideia, com essas técnicas, porque é um cálculo matemático, né, Camila? Ai, peraí, que a nossa live no Facebook caiu. Eu vou até excluir aqui. Tudo e aí bem. a gente fica só aqui. Pronto. Legal. E aí os artistas, então, a partir desse... Isso, olha, o Alfeu está comentando, Rafael, Canaletto, exatamente. Eles vão fazer parte aí, por exemplo, da Alta Renascença, que vai consolidar esse modelo, esse paradigma, né? E que vai se perpetuar até a modernidade, até a arte moderna. Então, pegando esse gancho, pode falar. Não, eu só ia dizer, Camila, que existem duas maneiras de construir a perspectiva numa tela, numa superfície plana, né? A primeira delas é você fazer com que as linhas que parecem que são paralelas tenham a convergência. Então, gera aquele ponto de fuga, né, que a gente fala, quando você olha para a obra e consegue perceber o fundo dela, consegue perceber o final, o último plano, né? Essa é a perspectiva linear. E você também tem a perspectiva atmosférica, que é quando você vai embaçando o que está mais ao fundo, ele fica mais desfocado, e a partir desse desfoque, quem está em primeiro plano parece mais nítido. Portanto, você gera essa sensação de que se está um pouco mais distante. E na contemporânea a gente geralmente usa mais essa segunda? Então, aí que está a questão. O que diferencia a arte moderna da arte, dessa arte que vai seguir o paradigma renascentista, né, o naturalismo renascentista, é que a arte moderna tem outro espaço. Ela propõe outro espaço. Então, o espaço da arte moderna, ele não é esse espaço perspectivo. E aí você pode me perguntar, mas qual é, então, o espaço da arte moderna? A gente não tem um nome. Tanto que o nome do livro do Tassinari é O Espaço Moderno. E por que a gente não tem um nome? Né? Quer dizer, o que aconteceu? Há uma pluralidade muito grande de movimentos, de artistas, de propostas estéticas, que lá na fase de formação, ou seja, 1870, comecinho do século XX, como a gente falou com os ismos, né, cubismo, expressionismo, dadaísmo, o único denominador comum deles é se opor ao modelo, ao espaço anterior, que era o espaço perspectivo. Então, muitas vezes você vai pegar uma obra, veja o cubismo, né? Por exemplo, eles recorrem à arte africana, o Picasso recorre às máscaras africanas para construir suas obras. E não é à toa, né? Ele está tentando buscar outras referências, outros paradigmas, para poder quebrar essa ideia de uma ilusão de profundidade, que a gente chama de perspectiva. Então, eu acho sensacional. Em resumo, Camila, para facilitar, o que diferencia a arte moderna da arte anterior, né, que é a arte de caráter de paradigma renascentista, do naturalismo renascentista? O que as diferencia é a questão do espaço. E aí, o Kleber, se não me engano, foi o Kleber que perguntou no Instagram da Paleta, espero que ele esteja acompanhando a gente aqui, ele perguntou qual obra que separa uma fase da outra, a fase de formação, ou seja, o que a gente entende hoje como arte moderna, e a fase de desdobramento, que é o que a gente chama de arte contemporânea. E tem uma obra que é essa daqui, vamos ver se dá para eu mostrar. Tá dando para ver? Sim. Legal. Tá dando Vamos para ficar com essa imagem aí em mente. Olha lá, parece que o Kleber está aqui sim. Legal. Kleber, então, você perguntou qual que seria uma obra, né, que faria essa transição da arte moderna para a arte contemporânea. E o que o Tassinari diz é que é essa obra do Jasper Johns. O Jasper Johns fez essa obra chamada Tela, em 1955. E é aí que a gente vê a primeira problemática, a primeira questão que vai separar a arte moderna da arte contemporânea. Por quê? Porque, como vocês conseguiram ver, ele coloca um quadro com uma moldura dentro do quadro. Um quadro dentro do quadro. Um quadro dentro do quadro. Meio Inception, né? Uma coisa meio a origem, assim. E aí você pode perguntar, mas o que isso diferencia, né? A questão é que se não existe mais a moldura fora do quadro,
qual que é a fronteira entre a vida e a arte? Qual que é a fronteira entre o interior e o exterior da obra? Olha, então pediram para você mostrar de novo. Mostra de novo, vamos lá. Olha só, se a moldura já não está mais fora do quadro e, portanto, dizendo para a gente o que é o quadro e o que é a realidade, digamos assim, fica essa questão. Qual é a fronteira? Qual é a separação entre vida e arte? E aí, Camila, eu ouso dizer que grande parte da nossa conversa aqui hoje vai ser sobre isso. Movimentos que ficam indo e vindo, se aproximam mais de arte-vida, se afastam mais de arte-vida, né? Dessa integração. Então, basicamente, é isso. Você falou bastante dos ismos, né, que a gente teve nessa transição toda, e o expressionismo abstrato, ele foi um dos primeiros movimentos contemporâneos, né, a ser considerado contemporâneo efetivamente. Fala pra gente um pouquinho como que foi esse movimento, né, tão importante para a nossa história. Sim, muito. Ele foi fundamental. Ele faz parte de um contexto do pós-Segunda Guerra, então ele está ali localizado no pós-45, surge e acontece com grande proeminência em Nova York, e a gente consegue associar uma coisa a outra, né? Os Estados Unidos acabam sendo o grande vencedor da Segunda Guerra. E, portanto, é um momento em que os Estados Unidos começa a ter mais proeminência nesse cenário artístico. Se você for ver, Camila, o expressionismo abstrato é o primeiro movimento americano, norte-americano, a ter impacto global, né? Exatamente. A ter um alcance global. Então foi fundamental, revolucionou ali a arte dos Estados Unidos. E o que eu acho mais interessante, só para a gente também trazer a questão política para o jogo, né? É que grande parte dos artistas do expressionismo abstrato que trabalharam lá nos Estados Unidos foram imigrantes. Então o Gorky, por exemplo, que é um armênio que migrou para os Estados Unidos, foi quem fez essa transição, essa ponte entre o Picasso, por exemplo, o cubismo do Picasso, né, ou mesmo o surrealismo, e o que os artistas do expressionismo abstrato viriam a criar. Eu acho esse movimento sensacional de cores, sabe? É cor para todo lado. Olha... E sabe por que você tem essa sensação, Camila, de que é cor para todo lado? Porque há uma revolução no fazer artístico. O Pollock, por exemplo, se você pega imagens dele pintando, você vai ver que ele coloca a tela no chão, se debruça e joga. O processo de criação é sensacional. Tem alguns vídeos mostrando o processo de criação dele. Que são incríveis, são ótimos. Está no YouTube, acha fácil e vale super a pena assistir, porque o Pollock talvez seja o nome mais famoso, né? Assim, quando a gente pensa no expressionismo abstrato, acho que é ele que vem. E aí, com o que ele está dialogando? Ele está dialogando com a literatura, por exemplo, do James Joyce, ele está dialogando com o existencialismo do Sartre, ele está dialogando com a psicologia do Jung, mas, sobretudo, com a cultura norte-americana. Então ele está falando do jazz, por exemplo. O que é o jazz, se não o improviso, se não essa construção ali conjunta e com base na intuição, com base na emoção, nessa expressividade, no lirismo, né? Então, o action painting, né, a pintura de ação, ou mesmo esse dripping, né, esse escorrido que ele vai deixando na tela, às vezes dá um passo em cima da tela, pisa, muda a relação. A relação corporal, física mesmo, né? Total. Porque quando a gente pensa no Monet, por exemplo, você pensa naquele artista calmo, observando, contemplativo, pintando, exatamente, pintando. E aí o que a gente tem? O Pollock vem e rasga tudo, chuta a mesa, né? Então é muito interessante essas referências. E aí o que eu estava falando era só para finalizar, alguns nomes, né? Muitos imigrantes. Então, o Rothko, um imigrante, o de Kooning, um imigrante, o Gorky, imigrante. Eu acho que isso é muito legal, porque muitas vezes existe um preconceito grande com a imigração, mas olha a riqueza cultural que ela pode trazer, né? Exatamente, exatamente. Saindo do expressionismo abstrato, a gente entra em
a gente vai falar sobre dois movimentos que eu acho super importantes e interessantes na arte contemporânea. O primeiro dele é a arte conceitual. O que é a arte conceitual, Renan? Olha, até hoje ninguém sabe dizer muito a fronteira, o limite do que é e o que não é arte conceitual. Mas para a gente não cair naquela história de que tudo é arte, portanto nada é arte, vamos tentar colocar, definir, né? O que a gente consegue definir de arte conceitual é que o conceito, ou seja, a atitude mental, o pensar, vale mais do que o executar. É aquela velha disputa, né? Da mente e do corpo. O que importa mais? E aí o que a arte conceitual vai falar é que o que importa mais é a mente, é o raciocínio, é o exercício de criação da obra de arte. Eu gravei uma aula recentemente para o nosso curso online falando sobre a obra Comedian, do Catelan, que é uma banana afixada com uma fita adesiva prateada. É isso, a obra é essa. Né? Então, é uma escultura e tudo mais, e foi vendida por $150 mil na Art Basel, lá em Miami, uma feira grande, né, de arte contemporânea. E aí as pessoas ficaram chocadas, teve um artista que foi lá e comeu a banana, tirou da parede e comeu a obra. E as pessoas falavam, nossa, mas e aí, a obra continua existindo, ou não, ou acabou? Então, a arte conceitual é isso. O que importa ali, por exemplo, naquela obra que é a banana fixada com uma fita prateada, é a criação, é o conceito. E quem compra aquela obra, Camila, compra não só a banana, porque essa banana vai apodrecer daqui 3-4 dias, entendeu? A pessoa compra um certificado de autenticidade. Então, quem tem aquele certificado de autenticidade, seja um colecionador particular, seja um museu, tem o direito de colocar aquela ficha técnica do lado, falando Maurício Catelan, obra Comedian, 2019, autenticando essa obra. E mais, tem o direito de substituir a banana. Se seguir as orientações, sei lá, se é uma banana nanica ou uma banana prata, mas a fita tem que ser prateada e tem que ter aquela proporção. Seguindo aquele modelo, você pode recriar a obra. Não precisa ser Você pode continuar com aquela obra. Olha isso. Então, uma das questões, né, para recapitular, o conceito de arte, a ideia, a definição de arte conceitual, é que a atitude mental, a ideia da obra de arte, o conceito da obra de arte, é mais importante do que a execução da obra de arte. E, portanto, outros artistas, outros executores podem realizá-la. Pode ser que tenha uma obra de arte cujas instruções técnicas estejam muito bem definidas e o artista faleceu e as pessoas podem continuar recriando aquela obra. Ou seja, você tenta perpetuar aquilo de alguma maneira, né? Passando. Olha que interessante isso. Muito. Perpetuar não, mas por muito tempo. Exatamente. E aí, Camila, só para trazer mais dois aspectos, olha que interessante, porque a gente está falando de uma vanguarda, a arte conceitual, o movimento da arte conceitual, que surgiu lá na década de 60, né, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, mas que dialoga com o Duchamp. Porque o que o Duchamp fez quando colocou lá o mictório, né, a fonte, no museu? Ele pegou um ready-made, um objeto que já estava feito, produzido em massa e tudo mais, e colocou num espaço museológico. Então já não é um exercício conceitual. Total. Ele já estava fazendo aquilo, né? Então, é verdade. É muito legal. E para falar dos brasileiros, porque a gente tem um cara muito bom em arte conceitual, que é o Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles foi um dos fundadores também do movimento. Então você vê que legal, né? A gente olhar também para aqui, para nossa casa, olhar para quem está produzindo arte aqui, com essa projeção internacional. Então o Cildo, lá em 1970, participou de uma exposição no MoMA, chamada Information. E ele criou, olha que genial, né? Pensa que em 1970, logo depois do AI-5, os anos de chumbo da ditadura. Então não dava para fazer muita crítica. E o que ele fez? Ele pegou a garrafa de Coca-Cola e alterou as letrinhas da garrafa de Coca-Cola. Ele pegou uma cédula de moeda, de dinheiro, o papel, né, o papel moeda, e alterou um negocinho no papel. Carimbou. Quem matou Herzog, né? Nossa, essa obra
Essa obra acho que tá no Tate, alguma coisa assim. Eu adoro o Cildo. Eu não sei te dizer, Camila, Eu acho que tá onde lá. ela tá hoje. Eu acho que ela tá O que lá. a gente teve recentemente em São Paulo uma exposição do Cildo, né? No Sesc Pompeia. E lá ele tinha uma coleção enorme de obras de arte, dentre as quais umas cédulas também de R$2, R$5, carimbadas com Quem Matou Marielle. Que é a pergunta que a gente tem que se fazer também hoje em dia. Com Né? certeza. Se na com época certeza. a gente tinha que se perguntar quem matou Herzog, hoje em dia é quem matou Marielle. Então, e não só quem matou, mas quem mandou matar, né? É o que a gente tem que se perguntar aqui. Então, eu acho que é isso. Você vê, né, uma atitude que consegue subverter ali as restrições da censura. Para mim é genial. Eu acho genial. Assim, eu também legal. acho. Saindo da arte conceitual, a gente vem para uma outra que também é interessantíssima, que é a arte performática. Como explicar a arte performática? Então, a arte performática é uma forma de arte que vai misturar elementos das artes visuais, claro, mas também do teatro, da dança, da música, vai integrar outros modos de arte dentro de uma performance, ou seja, dentro de uma execução ali com algum nível de planejamento e com algum nível de improviso. Né? Uma performance, normalmente, ela está envolvida em um espaço, seja público, seja privado, então a gente pode pensar numa performance numa galeria, ou numa performance a céu aberto. Né? Quando você pega, por exemplo, tem uma imagem muito viva na minha cabeça da virada cultural lá em São Paulo, em que várias performances artísticas aconteciam, né? Uma pessoa dançando balé em frente do caminhão de lixo ou do ônibus, impedindo o tráfego. Por exemplo, isso é uma performance, né? Isso é uma ação humana, um exercício artístico que vai dialogar aí com outras formas de arte. E aí, Camila, que até então não se falavam, né? Até então não se falavam sobre essa mescla. Muito pouco. Antes da arte contemporânea, né, antes dessa segunda fase, essa fase de desdobramento, a performance ela não era tão presente, porque as artes elas estavam um pouco mais afastadas. O que a arte contemporânea faz é isso, né, Camila? Ela quebra essas barreiras, ela junta tudo. E ela torna o nosso trabalho mais difícil também, né? Porque você tem que integrar todos vários conhecimentos. Mas que é uma delícia, eu acho uma delícia. Exatamente. E aí, junto Desculpa, pode ir lá. Não, pode falar. Eu estava lendo aqui que a Faesa falou da Marina Abramovic. Marina Abramovic. A Marina Abramovic é uma grande artista, nasceu na Iugoslávia e se mudou para Amsterdã. Depois, em 2010, teve uma exposição dela lá em Nova York, no MoMA. Então, você imagina, uma exposição individual de uma mulher no MoMA é algo a ser comemorado, é algo a ser celebrado. Muito, né? muito. Então, ela é uma artista fantástica, tem vários trabalhos, e a grande questão dela é forçar os limites do próprio corpo, né, do próprio equilíbrio mental, da própria condição. Então, tem coisas assim impressionantes dela, né? De uma pessoa apontando o arco com a flecha para ela. Então, quer dizer, e ela ficar ali parada. Tem uma performance que ela fez no MoMA também, em que ela sentava 1 minuto de frente com a outra pessoa. E era sentar e ficar em silêncio, olhando um para a cara do outro. Um para o outro. Né? Chamava O Artista Está Presente. Então, muito legal também esse trabalho de se desafiar. E aí, Camila, a única ressalva que eu faço nisso tudo é a seguinte, para a gente tomar muito cuidado com a veiculação dessas obras, né? Então, eu fui a um seminário, participei de um seminário lá na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, e uma das apresentações falava sobre um vídeo de WhatsApp, né? Vídeo que a gente recebe no WhatsApp sobre uma obra de arte. E o vídeo tocava aquela música do Coldplay. Putz, o Coldplay é de arrepiar, assim, é emocionante, aquela coisa The Scientist, sabe? Que você vai sendo levado pela música. E falava, então, que a Marina Abramovic, durante a sua juventude, viveu num trailer, no meio da mata, com
o namorado, e daí eles viajaram o mundo, criando performances, e depois, quando chegou o momento da despedida, eles foram para a muralha da China, cada um saiu de uma ponta, se encontraram no meio, deram um abraço para nunca mais se encontrar. E logo na sequência, você já está todo envolvido com o Coldplay cantando, eu já vou chorando, né? Aí aquela coisa toda, o que acontece? Mostra a cena do artista estar presente, dessa performance que ela fez lá no MoMA. E quem entra na frente dela? O mesmo cara, putz, fugiu o nome dele, mas o mesmo namorado dela. Ele sentou na cadeirinha? Na frente dela. Aí, obviamente, os dois começam a chorar, né, pelo reencontro, tudo mais. Agora, qual é o problema disso tudo, Camila? Não é verdade, né? Essa é a narrativa. É uma narrativa isso, é um storytelling, foi uma invenção que criaram ali. Porque é claro que eles vão se emocionar a partir desse reencontro. E pode até ser o Lai, exatamente, o Kleber está falando aqui do Lai, é o nome do senhor, né? E é claro que eles podem ter tido um encontro verdadeiro, emocionante, profundo, não tenho dúvida disso. Mas a junção dessa história toda não é bem assim, né? Quer dizer, a gente vai vivendo a vida, os anos passam, os sentimentos mudam. Não sei se é exatamente essa construção romântica, idealizada, que a gente tem na cabeça de um grande amor perdido. Eu acho que sim, eu acho que pode ser. Que a gente sempre tem uma esperança no final, né? Então, eu acho que aí a grande questão, né? Na arte contemporânea, a gente literalmente deixa as nossas emoções aflorarem. Com certeza. Então, só essa ressalva do cuidado com a narrativa, né? Com onde a gente vai ver. É tão legal quando eu estou dando esse exemplo da exposição, da performance da Marina Abramovic, tanto porque a pessoa comentou aqui, falando dela, mas também porque tem os dois vídeos. Então é um exercício legal, se você estiver em casa, coloca no YouTube lá, Marina Abramovic, o Lai Reencontro Emocionante. Assiste esse vídeo e depois para e assiste o outro vídeo. Assiste o vídeo da performance. Coloca o artista está presente e você vai encontrar a diferença, né? Quer dizer, quando existe essa produção de uma música emocionante no fundo, um texto emocionante também, talvez a obra de arte perca um pouco de força, porque você está levando para uma idealização romântica, e eu não sei se o que ela queria lá, naquele momento, e o que ela viveu, e o que ela provocou com aquela pessoa era isso, sabe? Mas isso é uma questão da arte contemporânea como exatamente, né? Exatamente. A veiculação. E agora vamos vir um pouquinho aqui para o Brasil, que a gente tem Inhotim, né, que é um dos centros da arte contemporânea no Brasil e é considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Gente, olha isso, que preciosidade do mundo. Dá algumas dicas para quem quer viajar para Inhotim. Vocês também fazem, né, grupos para lá, para Inhotim? Inhotim é impressionante. Inhotim é o máximo, o máximo, o máximo. Eu sou um grande fã do Inhotim, a gente vai para lá com a paleta frequentemente. É uma delícia revisitar o Inhotim. Para mim não existe essa história de que eu já fui, já conheço. Não, porque sempre vai ter uma coisa nova. Eles estão sempre inaugurando uma galeria, uma ala nova, né? Além de que revisitar uma obra de arte é muito legal, porque você é outro, né? Você é outro. E um detalhe que me parece super interessante, Camila, sobre Inhotim, é que além de ser, como você disse, o maior museu a céu aberto da América Latina de arte contemporânea, é um super jardim, né? Um ambiente maravilhoso, um jardim botânico. Então, é uma delícia. Inhotim é uma delícia em julho, em janeiro, em março. A gente vai ter em qualquer época, eu super recomendo. É pertinho de Belo Horizonte, é fácil de ir. A gente já fez indo de ônibus a partir de São Paulo, já fez indo de avião. Funciona, sabe? É uma viagem muito tranquila, muito gostosa. Tem onde ficar. Se você preferir ficar na cidade de Brumadinho, dá para ficar na cidade de Brumadinho e apoiar o turismo local. Se você está um pouco receoso de ficar lá em Brumadinho por causa da tragédia, você pode voltar para Belo Horizonte, que também dá para ir e vir fácil. O Inhotim é um exemplo, para mim é um exemplo de trabalho de museus com a comunidade local.
Então, grande parte dos funcionários, não sei se todos, mas no mínimo grande parte, é residente de Brumadinho, né? O trabalho de parceria, me parece, com Brumadinho é muito grande. Eu vou fazer o disclaimer daqui a pouco, mas vamos continuar jogando confete no Inhotim, né? O que eu recomendo, assim, para uma visita, digamos, um fim de semana, eu acho que um fim de semana é gostoso, tá bom, assim, no máximo 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo é perfeito, dá para você ver bastante, com calma, caminhar, se divertir, tem 2 restaurantes excelentes, o Oiticica e bom, não lembro o nome do restaurante, mas são deliciosos. E o que eu recomendo? O que a gente costuma fazer na Paleta Cultural? Subir tudo, tem uma parte do museu que é um pouco mais distante da entrada, da área central, e que tem as 2 grandes galerias de fotografia, a galeria da Cláudia Andujar e a galeria do Miguel Rio Branco. Então, esses 2 grandes fotógrafos, né, que tratam aí de temáticas sociais, a Cláudia Andujar muito envolvida com os Yanomami, né, com esse conjunto de tribos indígenas da Amazônia, e que ela faz uma série de retratos deles. Tem um vídeo super legal nosso no canal da Paleta, do Maurício, comentando o trabalho da Cláudia Andujar, então vale a pena entrar lá no canal da Paleta Cultural, no YouTube, que vai ter bastante informação. A gente tem uma playlist só sobre Inhotim também, então o Duíque comentando sobre as obras... No YouTube? No YouTube. Ah, que legal! O Duíque comentando sobre as obras do Tunga, que é um dos idealizadores, um dos grandes artistas também de Inhotim. Então, eu começaria por aí, sabe? Porque fotografia é um gênero que a gente já está mais acostumado, né? Você não vai começar com uma coisa totalmente estranha ao seu repertório. As galerias em si são maravilhosas. Então, já é um belo de um começo, subir para as galerias de Cláudia Andujar e Miguel Rio Branco. Depois disso, eu acho imperdível 2 artistas. 3 artistas, vou falar de 3 porque eu acho o máximo. Tunga. Tunga é imperdível, né? Tunga é um dos grandes nomes do Inhotim, um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira. É, assim, fantástico. Quem faz essa fala grande sobre o Tunga no Inhotim com a gente é o Duíque. E o Tunga tem, assim, definições sobre arte, questionamentos sobre arte, que são primorosos. Tem algumas obras que eu destaco. True Rouge, por exemplo, é uma obra que você, se entrar no site do Inhotim agora, você vai encontrar. Se jogar na internet True Rouge, você vai achar. É uma instalação, enfim, um ambiente inteiro feito para aquilo. Do lado dele, inclusive, tem uma escultura do Amílcar de Castro, que eu acho que a gente vai falar sobre ele por causa dos neoconcretistas, né, no Brasil. Então, vale muito a pena True Rouge. E a Galeria Psicoativa do Tunga, que eu acho que também é uma das coisas mais fantásticas, para você ter ideia, né, Camila, de quão incrível assim, essa galeria psicoativa. Ela abriga uma obra chamada A Luz Entre Dois Mundos, que foi a primeira obra de arte contemporânea exposta no Louvre. E veja, não é a primeira obra de um brasileiro exposta, não, é a primeira obra geral, né? Que legal. Então, assim, e tá aqui em Inhotim, do nosso lado, é o máximo. Em termos de mundo, eu posso dar mais uma dica de Inhotim que eu acho incrível? Cildo Meirelles. Cildo Meirelles tem algumas instalações lá no Inhotim também. Através, por exemplo, que é uma sala em que você vai pisando nos cacos de vidro e vai passando por essas barreiras simbólicas, né? É muito interessante. E Desvio para o Vermelho. Também tem um vídeo do Tim, do Rafael Tim, que é nosso professor da Paleta, nosso amigo, e fala também bastante sobre essa obra do Cildo Meirelles, super engajado durante a ditadura. Muito legal. Renan, a gente tem 6 minutos. A gente podia ficar aqui até amanhã, mas eu quero te fazer 2 perguntas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu quero uma dica para quem quer viajar para algum lugar no mundo, queira correr atrás de arte contemporânea. E eu quero saber também se hoje, no momento em que a gente vive, existe algum movimento artístico que a gente consiga nomear. Tá bom, eu vou tentar ser rapidinho nessa resposta. Olha, em Paris, eu vou falar de Paris, porque eu fui pra lá, adoro, acho o máximo. Em Paris, Fundação Louis Vuitton, super legal, Frank Gehry é o arquiteto, você vai se impressionar
com a arquitetura, e normalmente eles têm exposições muito boas. E a Fundação Cartier, também, que fica mais ao sul, dentro da cidade de Paris, e que também faz exposições muito legais, dentre elas uma chamada, que aconteceu lá em 2009, chamada Nascido na Rua, em que eles juntaram vários artistas, grafiteiros, muralistas e um pichador da cidade de São Paulo, o Djan, do Cripta, para expor lá na Fundação Cartier, junto com os grandes nomes, Keith Haring, obras, né, claro, porque já não estão vivos, mas Keith Haring, Basquiat, enfim, os grandes nomes da arte de rua. Então, em Paris, Fundação Louis Vuitton, Fundação Cartier e Palais de Tokyo, também é o máximo, super legal. Em São Paulo, eu tenho que falar de São Paulo, porque é onde eu vivo e eu adoro. MAC USP, Museu de Arte Contemporânea da USP, na 23 de maio, perto do Parque Ibirapuera. Tem estacionamento gratuito, entrada gratuita, é da universidade pública, é um dos melhores acervos de arte moderna e contemporânea do Brasil, se não do mundo. Então, MAC USP de graça. É demais. Tem uma vista lá de cima também impressionante. Olha, vale a visita. MAC USP eu acho que é uma bela recomendação. E eu adoro também, eu adorei ter visitado Amsterdã. Acho que é um super lugar, legal. O Rijksmuseum tem umas interações de obras mais tradicionais e obras contemporâneas muito. Van Gogh, por mais que a obra de arte não seja... Opa! Será que tá rolando? Tá... Se o pessoal também... Renan, voltou. Voltamos? Eu te ouço. Renan? Oi. Ai, vamos lá. Voltou. Amsterdã, então, Museu Van Gogh, que tem uma proposta curatorial muito interessante. Ai, meu legal. Deus, gente. Fala que não vai cair. Não, vamos lá. Estamos firme aqui. Acho que o pessoal está nos acompanhando também. Agora acho que foi. Foi. Tudo bem? Legal? Tá ouvindo? Ai, meu Deus. Meu coração disparou agora. Não, vamos lá. Vamos firme. Nova York, claro, né? Museu de Arte Moderna de Nova York, acho que é a grande referência. Se a gente pensar em Londres, por exemplo, Tate Modern, Saatchi Gallery, quer dizer, você tem uma infinidade de coisas possíveis. Em Roma, um museu que eu super indico é o MAXXI, Museu de Arte do Século XXI, feito pela Zaha Hadid, que é uma arquiteta fantástica, assim, a obra dela é fantástica. E na Espanha o Guggenheim de Bilbao, né, que é um museu recente, mais novo, e que tem obras do Richard Serra, enfim, uma infinidade aí de pessoas. Eu também na aula do curso online da Paleta eu falei bastante sobre o Guggenheim de Bilbao, porque é bem legal. E você perguntou também, Camila, do que está existindo hoje, né? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é que os movimentos da década de 90, 2000, continuam presentes, né? As instalações, land art, body art, as performances, os happenings, então tá tudo aí presente. O que eu destaco como muito legal, que vale super a pena pesquisar, são os murais que foram feitos recentemente em Nova York com a ideia do Black Lives Matter, né? Eu acho que isso daí é um engajamento da política, da arte com a política, né, que tem a ver com essas micropolíticas, com esses novos grupos que estão se manifestando, que estão pautando a sua agenda e que tem um valor muito grande, né? Eu acho que se a pessoa que está nos assistindo, se você que está nos assistindo pesquisar no Google Murais Nova York, Black Lives Matter, você vai achar essas obras que inclusive são financiadas pela prefeitura, na frente da Trump Tower, sabe? Eu acho que é isso aí, tem que colocar lá para fazer um barulho, né? Para fazer para despertar essa questão. E aí eu estou falando dos Estados Unidos, mas vamos olhar para cá, né? Porque só nos últimos dias a gente teve episódios muito, muito violentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo. E aí eu acho que quem faz hoje em dia em São Paulo, Camila, isso é uma opinião minha, tá? Mas quem faz esse papel crítico de uma arte vanguardista, provocadora e extremamente crítica é a pichação. Então, quando você olha para a arte de rua
e pensa no grafite, pensa no muralismo, eu acho que é maravilhoso, eu adoro, eu falo disso, eu trabalho com isso, eu defendo, perfeito. Mas eu acho que a pichação também tem o seu valor provocativo, o seu valor questionador, o seu valor, inclusive, de pautar questões da periferia, pautar questões de uma realidade não central, né? E que é muito importante para a gente, eu acho, hoje em dia, pensar a arte contemporânea. E, para finalizar, um grupo que eu acho fantástico, já que a gente está falando aí desses grupos que estão se pautando, Guerrilla Girls, né? Que é essa mistura, o nome delas é a mistura de gorila com guerrilha, né? E que elas fazem um trabalho fantástico. Você vai encontrar também muito material delas na internet, no YouTube, enfim. E perguntando aos museus, questionando os museus, olha, por que as mulheres têm que estar pintadas nuas numa obra de arte para estar no museu? Quantas artistas mulheres estão aqui né, expostas? Ou mais, quantas exposições individuais de artistas mulheres os museus fizeram aqui. Exatamente, exatamente. Um museu que respondeu muito bem à provocação da Guerrilla Girls foi o MASP, em São Paulo, e que fez uma transformação grande no acervo. Se você entra hoje no acervo do MASP, hoje não, né, porque não pode, mas assim que voltar a gente vai fazer uma visita guiada lá no MASP, com os professores da paleta. Você vai com a gente, Camila, e a gente vai com certeza, com certeza. Renan, eu não sei nem como te agradecer, eu amei. Que delícia encerrar esse projeto tão lindo aqui, conversando contigo, falando sobre arte contemporânea. É muito importante esse tema, muito. Obrigada, viu? Vocês da Paleta serão sempre muito bem-vindos aqui. Espero que a gente faça muitas outras coisas juntos. Obrigado, Camila. Eu super agradeço a sua atenção, o seu carinho no trato, nas perguntas, na condução aqui desse projeto lindo que você está fazendo de trazer a arte para o nosso debate, né? Eu acho que é disso que a gente precisa. A arte para nos alimentar, para nos fazer refletir e para trazer um gosto de vida, né? É isso aí, a arte é para isso também. Obrigado, exatamente. Camila. Obrigada. E, gente, a live vai ficar salva aqui, tá? No Acordei Quero Viajar, no IGTV, para quem quiser assistir depois. Então, chama todo mundo que ama arte. Obrigada mais uma vez, viu, Renan? Muito beijo, obrigado, querido. Camila. Beijo para você também. E a gente se vê em breve em Nova York, em Florença, em Roma, Paris, em Inhotim, em MASP. Eu vou amar. Um beijo. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.